Depois que uma senhora chamada Dona Marina quebrou um copo de vidro na casa do filho, onde ela estava morando por causa da idade avançada, seu neto não mediu palavras para criticar a presença dela no imóvel. Nas palavras dele, Dona Marina estava sendo um fardo, fazendo com que seu pai gastasse dinheiro com várias coisas que ela precisava. Não foi fácil ouvir tudo aquilo, ainda mais porque o motivo dela ter derrubado o copo era simples. O corpo dela não era mais o mesmo. E ela não tinha as mesmas forças de quando era jovem. Só que o karma, meus amigos, nunca decepciona. Aqui é o Ivan Lima e hoje eu vou te contar a história de uma senhora que mudou de vida depois de entrar em uma caverna. Romero, o neto de Dona Marina, achava que ela era um peso morto. Assim que os pais dele chegaram em casa, o menino foi correndo contar o que havia acontecido. E aí você pode até pensar que não fazia muito sentido o chilique que o garoto fez, por causa de um copo. E realmente não faz. Mas como eles estavam lutando para ter dinheiro, na cabeça dele, ter que gastar mais com um copo era uma despesa para lá de desnecessária. Entre um e outro problema pela casa, digamos que o copo foi a gota d'água. Assim que os pais de Romero chegaram, a mãe dele logo chamou Pancho, o filho de Dona Marina, para conversar a sós. A mulher foi bem enfática ao dizer que os dois trabalhavam bastante para conseguir manter a casa em ordem e que eles quase não tinham uma vida ou dinheiro sobrando por causa disso. Era trabalho, casa, casa, trabalho. Para ela, não adiantava todo esse esforço se eles precisariam fazer a manutenção ou comprar novas coisas constantemente. A mulher disse que o melhor a se fazer era deixar Dona Marina ir morar com um dos outros irmãos de Pancho. No mesmo dia, ele foi até a mãe e explicou que eles não conseguiriam mais mantê-la na casa e que ele tinha certeza que seu irmão Juan ficaria feliz em recebê-la por um tempo. Mas Dona Marina não era ingênua. Ela sabia que estava sendo considerada um incômodo e não queria que fosse assim. No dia seguinte, Pancho organizou todos os pertences da mãe em uma mala antiga e a levou à casa de Juan. Mas logo de cara, Dona Marina já ficou triste. Isso porque o segundo filho dela foi bem direto ao dizer que Pancho estava sonhando que ele deixaria a mãe dos dois lá na casa. Dizendo ele que tinha 3 filhos e uma esposa, que gastava bem mais dinheiro e que ele não tinha condições de manter a própria mãe. No fundo, imagino que Dona Marina só queria um abraço do filho antes de começar a conversar sobre esses trâmites. E ela tinha um plano para resolver os problemas, porque a casa ficava a 3 horas de distância, em uma região rodeada por montanhas e florestas, sem ninguém morando perto. Os filhos tentaram fazer a mãe mudar de ideia, mas ela estava decidida a morar sozinha para não incomodar ninguém. Depois de Pancho ir embora, Juan entrou com a mãe e fez um reencontro com a família, sobretudo com o neto mais velho dela, Diego, que tinha acabado de completar 18 anos e tinha um carinho especial pela avó. Ele disse que antes de se tornar maior de idade, nenhum de seus pais tinha tempo para levá-lo até onde ela estava morando, mas que agora ele a visitaria em qualquer lugar. O que Diego disse era uma promessa, e ele faria questão de cumpri-la a qualquer custo. Todo esse afeto entre neto e avó começou muitos anos antes, quando Diego nasceu. Dona Marina foi a pessoa que mais apoiou Juan e a esposa durante a gravidez, ficando responsável pelo menino logo depois do nascimento e cuidando dele por um bom tempo para ajudar a família. E é por isso que Diego a amava, como se ela fosse sua segunda mãe.
Na hora de dormir, ele preparou o próprio quarto para recebê-la e acabou dormindo no chão para que ela ficasse confortável na cama. Depois de se deitarem, Dona Marina começou a chorar por causa de toda a situação, já que ela não acreditava que seus próprios filhos, de quem ela cuidou e deu amor durante todos aqueles anos, estavam agindo daquela forma, sem se importar com o lugar em que ela iria morar. Mas Dona Marina sabia que Diego se importava, quase como se fosse o único filho que ela criou que não tivesse menosprezado a situação. Bem cedo no dia seguinte, ela se organizou para ir embora, sem que ninguém, além de Diego, soubesse. Os dois se despediram com muita emoção e o jovem prometeu que a visitaria durante as férias. Dona Marina foi de ônibus até sua nova casa, uma região tão afastada que ela acabou sendo a última a descer na viagem. Ninguém queria morar naquela região, tanto é que Dona Marina era proprietária de boa parte das terras e ninguém nunca tinha parecido interessado em comprá-las. Até porque o lugar era conhecido por não valer nada. A primeira coisa que ela fez ao chegar na casa foi limpá-la e organizá-la para que tudo ficasse mais confortável. Bem próximo havia uma caverna, cheia de morcegos e ratos, que ela conseguiu afastar para não ter nenhum tipo de problema. O tempo passou e, para surpresa dela, Diego apareceu por lá, contra a vontade dos pais. Só que, para surpresa dele, o estado em que ela vivia era muito mais deplorável do que ele pensava. Irritado com a situação, Diego ligou para os pais e contou tudo o que estava acontecendo. E todo o contexto insalubre que Dona Marina estava vivendo. Mas a verdade não balançou o coração de seus pais, que ficaram extremamente irritados por ele ter ido até o casebre. Eles disseram um monte de coisas. E a parte mais chocante foi que eles não queriam mais saber de Diego e que ele poderia ficar por lá com a avó para sempre. Dona Marina não queria que o neto tivesse desistido do conforto e da vida que tinha. Mas ele se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa pela pessoa que tanto cuidou dele. Diego até conseguiu um cachorro para cuidar do lugar, mesmo com a avó dizendo que não era necessário, pois ninguém passava por lá. Ainda assim, Rudolf, como o animalzinho foi chamado, se mostrou bastante leal e companheiro para os dois. Certo dia, quando estavam voltando para casa depois de uma caminhada, Rudolf sentiu o cheiro de alguma coisa e entrou naquela caverna que ficava nos fundos da propriedade. Dona Marina e Diego chamaram o cachorro diversas vezes, mas ele não voltou de jeito nenhum. Depois de pegar uma lanterna e entrar no lugar, o jovem deu de cara com muitas coisas douradas no interior. Ao analisar mais de perto, ele percebeu que sua vida estava prestes a mudar, pois aquilo era nada mais, nada menos do que ouro. Dona Marina disse que os pais dela a avisaram que a caverna tinha ouro, mas ela não achava que fosse verdade. Foi então que o quebra-cabeça começou a ser montado. Anos antes, o pai da idosa tinha dado o contato de uma empresa que a ajudaria a retirar o ouro do lugar. E ela percebeu que a história de que o terreno só tinha ratos e insetos era apenas para afastar as pessoas do tesouro. O que poderia ser apenas uma caverna com um pouco de ouro acabou se mostrando ser uma mina. Uma mina que enriqueceu Dona Marina como ela nunca teria imaginado. E como Diego ficou do lado dela todo aquele tempo, sem se importar com as condições, a idosa dividiu tudo com ele. Os dois até foram na casa dos filhos dela contar as novidades. Mas o tratamento que receberam foi tão grosseiro que eles decidiram ir embora sem falar nada. Mesmo quando compraram uma casa grande e convidaram a família para visitar,
Não houve retorno. E a vida seguiu, só que não por muito tempo para a Dona Marina. Ela conseguiu organizar muitas coisas depois de ter descoberto a mina, mas logo o tempo de descanso dela chegou. E quando a família se reuniu para ouvir o que ela tinha decidido no testamento, todos ficaram de cara no chão ao descobrirem que a mansão, as minas, as terras e todos os outros bens foram deixados apenas para Diego. Chame de karma ou justiça, não há como negar que o bem sempre volta para quem o pratica. E eu fico por aqui. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau!